Inscrições para o Programa de Seleção Unificada começam dia 1º de agosto. Anvisa cria comitê de emergência para a varíola dos macacos. PF investiga desvio de verbas públicas em creche do Rio de Janeiro. Ministério Público Federal denuncia presidente da FUNAI à Justiça Federal. Setor de serviços sobe 2,2 pontos em julho. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. As inscrições para o ProUni começam dia 1º de agosto. O programa oferece bolsas de estudos em universidades privadas. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 4 de agosto, o período de inscrição na edição do segundo semestre de 2022 do programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página oficial do programa e será constituído de 2 chamadas sucessivas. A primeira será no dia 8 de agosto e a segunda chamada será no dia 22 de agosto. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita, até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1.425 municípios do Brasil não possuem coleta seletiva. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1 em cada 4 cidades brasileiras não possui coleta seletiva. Ao todo, são 1.425 municípios. O cenário de atraso, informado pelo diretor-presidente da associação, Carlos Silva Filho, pode ser ainda pior do que as estatísticas indicam, uma vez que o processo é incipiente em grande parte dos 74 municípios restantes. Outro levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, de 2019, mostra a perda econômica gerada pelos resíduos recicláveis, que vão para os 2.655 lixões existentes no país. Anualmente, segundo a associação, são 14 bilhões desperdiçados. Segundo a Abrelp, são mais de 334 mil empregos gerados pelo setor de limpeza urbana e manejo de resíduos no país. 143.146 no Sudeste, 98.035 no Nordeste, 40.896 no Sul, 27.915 no Centro-Oeste e 24.587 no Norte. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou um comitê técnico de enfermagem para a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu criar um comitê técnico da emergência varíola dos macacos para que as áreas técnicas de pesquisa clínica, de registro, de boas práticas de fabricação, de farmacovigilância e de terapias avançadas atuem em processo colaborativo, inclusive com os profissionais de saúde e a comunidade científica. A expectativa é que esse comitê reúna as melhores experiências disponíveis nas autoridades reguladoras, permitindo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvam pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas. A varíola dos macacos é uma doença causada pela infecção com o vírus monkeypox, que causa sintomas semelhantes ao da varíola. Essa doença começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e inchaço dos linfonodos. Em 23 de julho de 2022, a varíola dos macacos foi classificada pela Organização Mundial da Saúde
como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E a Polícia Federal está investigando um desvio de verbas públicas em creche do Rio de Janeiro. Policiais federais cumprem hoje 2 mandados de prisão preventiva contra acusados de desviar recursos públicos em uma creche localizada na Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Os mandados da Operação Desfraude foram expedidos pela primeira Vara Criminal do Rio de Janeiro e estão sendo cumpridos na própria comunidade. Segundo a Polícia Federal, a partir de informações repassadas pelo COAF, as investigações iniciadas no ano passado constataram um desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com as investigações, a responsável pela creche teria movimentado 6,2 milhões de reais de forma suspeita entre os anos de 2018 e 2021. A Polícia Federal constatou que a diretora da instituição era a principal beneficiária das transferências bancárias. Ela também teria feito movimentações em favor de seu companheiro. O dinheiro, segundo a Polícia Federal, era usado para viagens de lazer e compras de artigos de educação infantil incompatíveis com uma instituição, como bebidas alcoólicas, cigarros e perfume importado. A Polícia Federal ainda investiga uma suposta falsificação de documentos para forjar o número de crianças atendidas pela creche e, assim, garantir o repasse de um maior volume de verbas públicas. A creche é privada e tem convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Educação apoiou as investigações de acordo com a Polícia Federal. E a seguir, a pauta é política e a denúncia do presidente da FUNAI à Justiça Federal. Senado vai analisar projeto que facilita acesso a armas de fogo. Reforma tributária deve ficar para 2023. Assuntos para a pauta política. Aguarda a votação após o recesso parlamentar o projeto de lei 3.723/2019, que altera as regras de registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. As mudanças incluem o fim da marcação nas munições e ampliação de categorias profissionais com porte. Para Eduardo Girão, na prática, o texto confere um porte de armas velado. Já o relator senador Marcos Duval defende mais segurança jurídica e prioridade para desarmar os criminosos. A intenção era de que o texto fosse colocado em votação na CCJ no início do ano, mas a falta de acordo e as ameaças sofridas por senadores contrários ao projeto acabaram adiando a votação. Mesmo com os esforços do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do relator da matéria, o senador Roberto Rocha, a reforma tributária não foi aprovada pelos senadores no primeiro semestre de 2022. Com a corrida eleitoral do segundo semestre, a reformulação do sistema tributário nacional pode acabar ficando para 2023. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, prometeu que a reforma tributária teria prioridade na comissão. Na abertura dos trabalhos legislativos, Pacheco também elencou a reforma como uma das prioridades de 2022. O Ministério Público Federal denunciou o presidente da Fundação Nacional do Índio à Justiça Federal por denunciação caluniosa. O Ministério Público Federal do Amazonas informou nesta semana que denunciou o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, à Justiça Federal pelo crime de denunciação caluniosa. Segundo o Ministério Público Federal, o presidente imputou os crimes de tráfico de influência e de prevaricação a servidores da FUNAI, integrantes da Associação Vaimiri Atroari e pessoas jurídicas, sabendo que eles eram inocentes. De acordo com o órgão, a pressão política contra os servidores ocorreu durante a parte de avaliação indígena envolvendo o processo de licenciamento ambiental,
do Leão do Tucuruí, linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. A denúncia também afirmou que, após o arquivamento do inquérito policial aberto a partir das acusações, em caráter de revanche, o presidente entrou com uma representação contra o procurador da República, Igor Espíndola, responsável pelo fim do caso. No Ceará, crises em partidos políticos estão gerando incertezas para o pleito deste ano. Após rompimento da aliança PDT-PT no Ceará, foi definido o deputado estadual Elmano de Freitas, do PT, como pré-candidato a governador. Em paralelo a isso, a governadora do Ceará, Isolda Sela, pediu sua desfiliação do PDT. O anúncio ocorre após o partido definir que não vai apoiar a candidatura de Isolda à reeleição. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, foi o escolhido pelo Partido Democrático Trabalhista para pleitear o cargo de governador do estado nesta eleição. O cientista político Cleiton Monte fala como fica o cenário das eleições estaduais após essas mudanças. Fica completamente imprevisível. Sabemos que vai ter uma forte competitividade entre os candidatos. Você tem aí 3 blocos formados, 3 blocos com muitos recursos e com muitas possibilidades. Praticamente a gente vai ter, nesse cenário de hoje, um segundo turno no Ceará. Não se vislumbrava um segundo turno. E aí, o que está acontecendo agora? As 3 forças políticas estão buscando aliados. Aliados em termos de prefeituras e também em termos de partidos. E é claro, nós vamos ter agora em 2022 a campanha política para o governo do estado mais influenciada pela disputa nacional. Porque os 3 principais nomes da disputa nacional vão ter 3 palanques no estado, que no caso o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes. Cleiton Monte detalha qual a influência desses últimos acontecimentos na campanha de Capitão Wagner. Essa disputa, esse rompimento, esse duelo entre os governistas, ele abre mais possibilidades para o Capitão Wagner, primeiro porque ele vai disputar com um grupo rompido, um grupo em crise. O cientista político enfatizou ainda o impacto desse rompimento para a campanha presidencial. O ex-ministro Ciro Gomes está numa situação muito difícil. Ele, apesar de estar em campanha desde o final da última eleição, desde o final da eleição de 2018, ele não conseguiu agregar aliados, não conseguiu agregar apoios, não tem partidos de adesão e não sai da mesma margem de votos, né? Então ele está ali entre 8% e 9% das intenções de voto e agora enfrenta mais uma dificuldade, que é a sua base no Ceará completamente fragmentada. Segundo Cleiton Monte, o presidente Jair Bolsonaro tem grandes chances de reeleição. A gente tem um sistema político que facilita, que abre muitas vantagens para quem está no poder. Então, um governador, um presidente, um prefeito que está no exercício do cargo, ele conta com mais recursos, ele tem mais visibilidade, ele tem mais apoio do que aqueles que não estão. Procuradores eleitorais de todo o país estiveram reunidos para alinhar a atuação nas eleições de 2022. Na última terça e quarta-feira, os procuradores regionais eleitorais de todo o país estiveram reunidos em Brasília para participar de capacitação voltada às eleições gerais deste ano. O objetivo foi definir estratégias de atuação na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, visando coibir abusos, assegurar o equilíbrio da disputa e garantir a livre escolha do eleitor nas urnas. O encontro foi promovido pela Procuradoria-Geral Eleitoral e pela Escola Superior do Ministério Público da União. Também foi acompanhado por cerca de 300 membros e servidores do Ministério Público Eleitoral na modalidade online. Na abertura do evento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, destacou que o Ministério Público não é o protagonista da disputa eleitoral, mas atua para assegurar o cumprimento das leis, garantindo a eficiência de todo o processo. Segundo ele, o encontro desta semana fez parte da preparação para as eleições.
Durante os 2 dias, os procuradores abordaram temas como a propaganda, violência política de gênero, registro de candidatura, abuso de poder, condutas vedadas a agentes políticos, entre outros. O coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, Sidney Madruga, ressaltou na abertura do evento a importância de uma atuação conjunta entre os procuradores regionais eleitorais e os promotores na fiscalização das eleições gerais. Segundo ele, o Ministério Público estará atento a eventuais excessos na propaganda e casos que configurem abuso de poder político, econômico, compra de votos e outras irregularidades que possam comprometer o equilíbrio da disputa. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o setor de serviços subiu 2,2 pontos em julho. O índice de confiança dos serviços subiu 2,2 pontos em julho para 100,9 pontos e atingiu o maior nível desde setembro de 2013, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Na comparação trimestral, o índice avançou pelo 4º mês seguido, com variação de 1,6 ponto percentual. A alta do ICS em julho foi influenciada tanto pela melhora na avaliação das empresas sobre a situação corrente, quanto pelas perspectivas para os próximos meses. O índice de situação atual subiu 2,7 pontos para 100,8 pontos, o maior nível desde novembro de 2012. Já o índice de expectativas avançou 1,6 pontos, chegando a 100,9 pontos, o maior nível desde outubro de 2021. Os resultados positivos dos últimos meses confirmam o bom momento do setor responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, puxados principalmente pela melhora da situação atual, mas também das expectativas. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Centenas de manifestantes invadiram o parlamento do Iraque na última quarta-feira em protesto contra a nomeação de Nouro al-Maliki como primeiro-ministro. Os indivíduos, em parte, eram seguidores do xiita Muqtada, líder religioso do país. O país vive um impasse político desde as eleições parlamentares realizadas em outubro do ano passado. De acordo com o Centro de Análises Econômicas, o Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, recuou 0,9% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período em 2021. A divulgação contrariou a expectativa do mercado, que projetava um crescimento de 0,5%. O dado é considerável preliminar e será revisado nos meses de agosto e setembro. O PIB teve queda de 1,5% no primeiro trimestre deste ano. Com o resultado de 2 recuos consecutivos, o país entra na chamada recessão técnica. Entretanto, a declaração oficial desse cenário só é feita nos Estados Unidos pelo Centro de Análises Econômicas, o que ainda não ocorreu. O líder norte-coreano Kim Jong-un alertou nesta quinta-feira, dia 29, que está pronto para usar suas armas nucleares em potenciais conflitos militares com os Estados Unidos e Coreia do Sul. Segundo ele, esses rivais estão produzindo uma retórica que está levando a Península Coreana à beira da guerra. Seu intuito era aparentemente gerar um sentimento de maior união dentro do país em crise econômica. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quinta-feira. A vereadora Marielle Frank, assassinada em 2018, ganhou uma estátua em sua homenagem no centro do Rio de Janeiro, local onde ela costumava se reunir com seus eleitores para prestar conta do mandato. A inauguração foi na última quarta-feira, aniversário da parlamentar que estaria completando 43 anos de idade. Compareceram diversos políticos, admiradores e eleitores de Marielle, além de sua família.
Equipes de fiscalização que participam da segunda edição da Operação Resgate libertaram em menos de um mês 337 pessoas que trabalhavam em condições semelhantes à escravidão. Ao menos 149 destes trabalhadores também foram vítimas de um segundo crime, o tráfico de pessoas. As inspeções ocorreram em 22 estados, além do Distrito Federal. O Ministério da Saúde lançou na última quarta-feira a campanha de enfrentamento às hepatites virais. No evento, o ministro Marcelo Queiroga e o secretário de Vigilância em Saúde alertaram sobre a importância da população buscar diagnóstico e destacaram ações da pasta para combater as hepatites A, B, C e E e reduzir sua incidência no Brasil. O Sistema Único de Saúde oferece cuidado integral a todos os pacientes com hepatites virais, da prevenção ao diagnóstico e ao tratamento. E fica por aqui o jornal desta quinta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar, seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.